Good day, mate. How you going? How you going? Not bad, how you going? Yeah, good, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos. Passei 6 anos lá. Depois que eu voltei para o Brasil, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália. E eu tenho vindo quase todos os dias trazendo experiências que eu passei por lá, curiosidades, como as coisas funcionam. Sempre, às vezes, algumas notícias do que está acontecendo lá na Austrália, sempre trazendo informações sobre a Austrália. Eu também estou dando aula de inglês e para alguém, por exemplo, uma pessoa que esteja indo para a Austrália, eu acho que é interessante aprender peculiaridades da língua do inglês falado lá, que é diferente do inglês falado em outros países de língua inglesa, né? A Escócia também tem um inglês particular, a Irlanda tem um inglês todo particular, a Austrália tem um inglês todo particular, diferente do inglês britânico e do inglês americano, embora venha do inglês britânico, mas tem várias peculiaridades que é interessante de conhecer antes de ir para lá, porque, por exemplo, como eu que fui para lá sem saber disso, tive muita dificuldade até começar a entender o que eles falavam e tudo mais. Então, lá no meu Facebook tem todas as informações para entrar em contato comigo, e se quiser marcar aí algumas aulas antes de ir para lá, para ter um pouco mais de conhecimento sobre o modo como o australiano fala, fica à vontade para entrar em contato. E hoje eu vou trazer também uma informação que é importante para pessoas que estão indo para lá, mesmo que seja para trabalhar ou como estudante, porque quando você tira um visto de estudante, você tem o direito de trabalhar lá. Você pode trabalhar lá por 48 horas fortnight, que seriam 2 semanas. Pode ser considerado 24 horas por semana, né? E então pode ser que a pessoa trabalhe lá. E o que eu vou trazer hoje é como você faz para levantar o super antes de voltar, quando o seu visto terminar. Se você vai lá só para estudar, só para passar um tempo, e se você trabalhar durante esse tempo com contrato assinado, tá? Eu sempre friso aqui que eu não encorajo ninguém a trabalhar cash in hand, porque é ilegal lá no país. E então você trabalhando com um contrato assinado, sempre vai ser recolhido o super. E esse super, que é a previdência privada, seria como se fosse o INSS que nós temos aqui, que depois você vai pagar enquanto trabalha, e quando você se aposentar, você vai levantar aquele valor, você vai receber do INSS uma pensão, não é? Lá na Austrália não funciona assim. Lá na Austrália você paga uma previdência privada. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas vou dar só uma explicação rápida. Você paga uma previdência privada para cada trabalho que você tem lá, e quando você se aposenta, você tira esse dinheiro da previdência privada e entende-se que você vai sobreviver o resto do tempo que você viver com aquele dinheiro. Então, como você vai trabalhar lá e você vai recolher, esse valor vai ser recolhido e vai ser administrado por uma empresa de previdência privada, mas esse dinheiro pertence a você. E você, indo embora da Austrália,
você tem direito de receber esse dinheiro, você tem o direito de levantar esse dinheiro, né? Então eu trouxe hoje o que é que você tem que fazer para levantar esse dinheiro quando você sair da Austrália, os requisitos e tudo mais. Então vamos começar antes que fique muito longo, né? Então, se você for só para trabalhar ou se você for com visto de estudante, você tem o direito a receber esse dinheiro desde que você está indo embora. Não importa se você voltar no futuro. Não sendo residente permanente da Austrália, enquanto você ainda é residente temporário, você tem direito a resgatar o seu super quando você sai da Austrália, tá bom? Então, o processo para estudantes internacionais resgatarem o dinheiro do super é conhecido como Departing Australia Superannuation Payment, que a sigla seria DASP, Departing Australia, DA, Superannuation Payment, SP. Para ser elegível ao saque, tá? Para você poder resgatar o seu dinheiro, você deve cumprir 3 condições. Quais são elas? Você deve ter trabalhado na Austrália com o visto temporário, como o de estudante ou o de trabalho temporário. Como eu já expliquei no começo do vídeo, então, você tendo trabalhado dentro de um visto que é temporário, não é a residência permanente, então você tem o direito de retirar esse dinheiro quando sair da Austrália. Porém, o segundo requisito é que você já tenha saído da Austrália, tá? Então, você não pode resgatar esse valor. Desculpa, minha garganta tá meio irritada, mas eu vou tentar continuar. Você não pode retirar esse dinheiro antes de sair da Austrália. Enquanto você está na Austrália, você só pode retirar o dinheiro quando você se aposentar. Porque eles não sabem se você vai continuar aí. Pode ser que você renove vistos e tudo mais e continue na Austrália. Mas você provando que não está mais na Austrália, tá? Então, você primeiro vai embora da Austrália e você tem que estar com um visto expirado ou cancelado. Então, você não pode mais estar com um visto para estar dentro da Austrália. Isso garante que a pessoa que, por exemplo, está num Bridging Visa, vai aplicar para um outro visto, não resgate esse dinheiro, porque para a pessoa que tem a intenção de ficar na Austrália, esse dinheiro só pode ser resgatado depois da aposentadoria. Então, esses 3 requisitos têm que ser cumpridos. Você tem que estar fora da Austrália e com um visto expirado ou cancelado. Eu não retirei o meu super, então eu tive que me informar como era esse processo, porque a minha intenção é voltar para lá, então eu deixei o dinheiro lá. Se você já saiu da Austrália, mas o seu visto ainda não venceu, o que pode acontecer? Você pode ter um visto que ainda dura mais tempo, mas por algum motivo você teve que sair da Austrália. Então, você precisa pedir o cancelamento do seu visto antes de fazer o levantamento do super, tá? Porque se a sua intenção for voltar para a Austrália, você mantiver o visto vigente, porque talvez você tenha a intenção de voltar, aí não pode resgatar o super. Então, para fazer o cancelamento do seu visto, você entra lá no site do Home Affairs e segue lá o procedimento de cancelamento do visto, tá? Vou deixar aqui a página, o print que eu tirei da página, para você ter uma ideia do que é que tem que fazer.
As informações que podem ser solicitadas são o número de passaporte, detalhes do visto e o Tax File Number. O Tax File Number é um número que a gente tira logo que chega na Austrália. Você não consegue trabalhar sem esse número, né? Então, normalmente quando a gente chega lá, a gente já aplica para tirar esse número. Esse número é individual, cada pessoa tem um, e o seu super vai estar vinculado a esse número, porque esse número, dentro desse número vai aparecer todos os lugares que você trabalhou, todos os valores que foram recolhidos para o super, mesmo que você tenha recolhido para empresas diferentes que fazem essa administração do dinheiro, né, do super, pode ter várias empresas. Eu mesma tenho em várias empresas, porque eu não fazia questão de todos os lugares que eu trabalhei, eu não fazia questão que eles colocassem num lugar só. Eu contratava a empresa que eles estavam acostumados a trabalhar, porque eu sei que tudo vai constar ali dentro do meu Tax File Number. E quando for a época de resgatar, vai estar tudo lá. Então, essas informações podem ser pedidas. E o pedido, ele é feito através de um site que se chama Atom. Todo mundo que trabalhou na Austrália conhece esse site. É o site Australian Taxation Office, porque é nesse site que normalmente a gente faz a declaração lá do imposto de renda e vai normalmente a gente recebe de volta o valor que paga de imposto principalmente quando é temporário, né? Na Austrália, a gente tem que fazer a declaração, mas eles não ficam com muito dinheiro da gente, não. Então, muitas vezes a gente tem dinheiro para receber. E aí a gente faz a declaração aí normalmente vem a declaração pronta e a gente só confere lá os dados. Então vem tudo que você ganhou naquele ano e o que se aplica ali de pagamento de imposto ou não. E normalmente a empresa já recolheu um pouco a mais do que você deveria pagar, então você vai receber de volta. E a página que você vai entrar dentro do site lá da Atom, essa página se chama Departing Australia Superannuation Payment, que foi citado aí no começo do vídeo, que né, essa sigla DASP. Então lá vão estar todas as informações do que você precisa fazer e tem até um videozinho para você assistir explicando todo o processo, tá? O prazo para o pagamento é de 4 semanas após a solicitação completa. Então, pode levar aí umas 4 semanas, mas normalmente, assim, tudo que eles dão um prazo, pela experiência que eu tive lá, pelo tempo também, dentro do tempo que eu estava lá, talvez tenha mudado agora, eles normalmente dão um prazo maior do que eles pretendem fazer, que é para as pessoas não ficarem reclamando muito. Mas normalmente tudo que se dá um prazo é feito antes desse prazo. E é feito um depósito na conta bancária. Por isso, se você tiver intenção de levantar o super quando sair da Austrália, é bom manter a conta bancária australiana aberta, tá? Pelo menos até receber o super, você pode deixar a conta que você abre lá aberta, aí eles vão depositar, porque eles vão depositar numa conta australiana. Então, você tem que deixar a conta aberta até receber esse valor. Não fecha a conta antes de ir embora. E depois que você for embora, daí pode fechar a conta, provavelmente deixando a conta zerada. Por algum tempo ela já é automaticamente fechada, porque a conta que eu tinha lá, por exemplo, não tinha
taxa nenhuma, não se pagava uma taxa para manter conta, etc., como às vezes acontece aqui. Então, zerando a conta, ela fica por um tempo zerada, eu acredito, tá? Não tenho certeza, mas provavelmente ela ficando um tempo zerada já é automaticamente fechada. Tem impostos que talvez sejam descontados, tá? Então, a informação que eu tive lá é que pode ser que descontem aí algum imposto, então você vai receber o valor, talvez você não receba o valor integral. E o desconto depende do tipo de visto que você tinha. E aí também eu não sei como é que eles fazem por que tem essa diferença, tá? Mas foi essa informação que foi passada, que eu encontrei lá no site, e que para vistos de estudante o desconto pode ser até de 30%, até de 35% sobre o valor que você tem lá, referente a impostos. Eu sei que quando mesmo o australiano que tenta levantar esse fundo antes da época, antes de chegar à idade da aposentadoria, eles pagam uma taxa. Então, o valor que eles receberiam quando fosse se aposentar, se tentar levantar antes, vai sair um valor menor. Aí eu não sei se é isso que acontece também aí no caso de você levantar o fundo, porque você é estudante, você não é morador permanente e quer o seu dinheiro de volta, então vai perder um pouco aí do valor. Mas se você não tem a intenção de voltar para a Austrália, esse dinheiro é seu e você tem todo o dinheiro, o direito. Você tem todo o dinheiro também, mas você tem todo o direito de receber esse dinheiro, de pedir para fazer o resgate desse dinheiro, né? Principalmente a pessoa que realmente foi para lá, só estudou, não pretende voltar, não pretende trabalhar, mas o fato de você já ter recebido não influencia se você voltar a trabalhar lá. Se você for, vamos supor que passe aí 10 anos da sua vida e aconteceram muitas coisas, você mudou de ideia, você voltou da Austrália falando nunca mais eu piso nesse país, mas de repente você falou não, talvez eu volte agora, depois de 10 anos, a gente às vezes muda, né? Muda a cabeça, muda o que a gente pensa, mudam os nossos planos, ou muitas vezes a gente é obrigado a mudar os nossos planos pelas coisas que acontecem na vida, e aí você resolve voltar para a Austrália. Não tem problema nenhum, o fundo vai começar a ser acumulado de novo, vai ser começado a depositar de novo o dinheiro do super, e se você resolver sair da Austrália novamente e não tem lá o status de residente, você pode resgatá-lo novamente, tá bom? Não tem uma proibição que você resgate quantas vezes você achar necessário, tá? Então é isso, é assim que você faz o resgate do super, se você for como estudante na Austrália. Eu acho que você realmente, se você não tem a intenção de morar lá, deve fazer esse resgate, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você acha que vai ajudar alguém que você conhece, por favor, encaminhe o vídeo e deixa um like para mim. Obrigada. Bye, bye.